Estas são as 25 faltas mais absurdas que já foram vistas na história do futebol. E, para começar, Thomas Müller recriou o famoso logo da Bundesliga na Liga dos Campeões da UEFA. Durante uma partida entre o Ajax e o Bayern de Munique, Nicolas Tagliafico estava tentando dominar a bola. E de repente, LT and B Denjumanes main V. Mas para Cristiano Ronaldo, uma falta brutal por pouco não lhe custou o olho. Isso aconteceu quando o Real Madrid enfrentou o Deportivo La Coruña. Apesar de vencer por 5-1, Cristiano Ronaldo e seus companheiros ainda buscavam mais gols. E quando estavam prestes a marcar o sexto, foi isso que aconteceu. Bem, quando você é o Ronaldo, não pode ser pego desprevenido. E por falar em estar na moda, Kostas Mitroglou mandou o seu adversário para o dentista. Num jogo entre PSV e AZ, os rapazes de vermelho e branco estavam a perder feio para os seus rivais. Mitroglou, que teve dificuldade em marcar naquele dia, sabia que não podia sair de mãos vazias. Então, nos últimos minutos do jogo, ele fez isto. Mitroglou, de linker elleboog in het gezicht bij Hatzidiakos. Caramba! Arrancar os dentes do seu oponente como souvenir é selvagem, mas não tão louco quanto o que De Jong fez com Alonso. A final da Copa do Mundo de 2010 entre Espanha e Holanda não foi como todos esperavam. As duas equipes se respeitaram demais e fizeram todo mundo dormir. Então, Nigel De Jong tornou as coisas interessantes ao fazer isso. Pensar que ele só levou um cartão amarelo por isso. Talvez porque jogue por um país grande. Isso meio que explica por que um jogador de Liechtenstein não teve a mesma sorte ao cometer uma falta semelhante. No jogo das eliminatórias da Copa do Mundo entre Alemanha e Liechtenstein, os alemães estavam em clima de festa enquanto se despediam de seu ex-treinador Joachim Löw. Mas com apenas 8 minutos de jogo, tudo desmoronou completamente quando isto aconteceu. Mas os alemães não permitiram que isso estragasse o seu bom humor. Eles destruíram o pequeno país por 9-0. Falando em destruição, o que aconteceu no número 20 quase acabou com a carreira de Messi. A eliminatória da Copa do Mundo entre Venezuela e Argentina decorreu exatamente como todos esperavam. Foi um jogo chato e cauteloso, com muitos carrinhos voando por todo o lado. Mas apenas alguns minutos depois de ter entrado em campo, Adrian Martinez levou as coisas a um nível de loucura ainda maior ao fazer isto e pensar que o árbitro, para começar, inicialmente lhe deu apenas um cartão amarelo. Esta é uma das vezes que o VAR funcionou. Allez, merci beaucoup. Je pense. Annulé, voilà. Allez, merci. Agora, esta é apenas a sexta das 25 faltas mais brutais que você já verá. E acredite em mim, você precisa ver o que Diaby fez com John Terry, a nossa escolha número 14. Mas antes de chegarmos a isso, vamos ver um desarme que deu ao Real Madrid a Supercopa da Espanha. Durante a final entre Real Madrid e Atlético, Álvaro Morata foi lançado isolado na cara do gol com apenas 6 minutos restantes. Valverde viu o estrago que estava prestes a acontecer e fez isto. Em meio ao caos que se seguiu, uma pessoa surpreendentemente calma era Diego Simeone. O treinador deu um tapa na nuca de Valverde como quem dizia: "Eu também teria feito isso." O Madrid acabou por ganhar o troféu e Valverde recebeu o prêmio de homem do jogo. Senti pena do Morata, mas sinto-me pior pelo Witsel, que quase perdeu a vida por uma entrada que fez. A meio da primeira parte de um jogo entre o Anderlecht e o Standard Liège, o Witsel, de 20 anos, fez uma entrada dura e causou uma das lesões mais horríveis da história do futebol.
A entrada foi tão violenta que a perna de Wasilewski ficou fraturada em 2 locais. Após a partida, ele foi suspenso pela Federação Belga de Futebol, mas demonstrou arrependimento ao apresentar desculpas a Wasilewski e a sua família. Ainda assim, ele foi chamado de tudo pela mídia e começou a receber ameaças de morte de alguns fãs do Anderlecht. Pensar que algumas pessoas estavam dispostas a acabar com a vida dele por uma entrada não intencional é simplesmente uma loucura. Mas eu me lembro do que os fãs do Messi tinham planejado para o Pepe no número 17. Pepe, sem dúvida, é um dos jogadores mais desleais e violentos do futebol. Mas nesta partida em particular, ele levou a sua malícia a um nível ainda mais elevado. Apenas observem isto. Caramba! Essa é uma das coisas mais dolorosas que já se viu. Após o jogo, a imprensa espanhola chamou Pepe de sem vergonha e infame, o que levou o zagueiro a pedir desculpas. Mas todos sabemos que Pepe fez de propósito. Mas no número 16, um jogador hondurenho mandou 2 caras para o hospital. Vamos a ver qué pasó con André Orellana. Ahí va. O cara saiu voando como se fosse a WWE. As ligas sul-americanas podem ser extremamente brutais, mas a entrada que aconteceu no lance do número 15 foi feita por um dos jogadores mais gentis do futebol. Num jogo entre Tottenham e Everton, um desarme mal cronometrado do Son virou um pesadelo absoluto. Ao ver a dor, ele colocou outro jogador em campo e Son estava completamente arrasado, sem conseguir conter as lágrimas. Mas o que Abu Dhabi fez a John Terry quase custou a vida do jogador do Chelsea. Quando Chelsea e Arsenal se enfrentaram pela Copa da Liga de 2007, todos esperavam um jogo acalorado, pois 2 rivais de Londres se chocavam. Com o placar empatado após o intervalo, John Terry estava ansioso para ajudar sua equipe a vencer. Então, quando um escanteio veio em sua direção, isso aconteceu. O zagueiro do Chelsea engoliu a língua e parou de respirar. Por um breve momento, os torcedores pensaram que ele havia falecido. Por 5 longos minutos, Terry recebeu oxigênio e foi tratado para mantê-lo vivo até ser levado às pressas ao hospital. Depois de acordar na ambulância, ele não se lembrava de nada do que tinha acontecido, mas rapidamente se recuperou e se juntou aos seus companheiros de equipe para celebrar a vitória eventual. Pelo menos Terry se recuperou no mesmo dia, ao contrário de Eduardo, que ficou afastado por 1 ano. O Arsenal, líder da tabela, enfrentou o time de Birmingham, que lutava contra o rebaixamento. Os Gunners, que estavam prestes a conquistar o seu primeiro título da Premier League desde 2004, estavam confiantes em vencer facilmente os seus adversários. Mas, aos 3 minutos de jogo, Martin Taylor fez uma entrada sobre Eduardo, e logo ficou claro que algo grave tinha acontecido. A lesão foi tão horrível que as estações de TV nem sequer mostravam o replay. Depois de ser retirado, os jogadores do Arsenal tiveram dificuldade em se concentrar e acabaram empatando o jogo. O próprio Eduardo sofreu 2 fraturas e teve que passar por uma cirurgia para a instalação de uma placa de metal. Embora tenha voltado aos gramados depois de 1 ano, essa lesão se mostrou muito custosa, pois ele se tornou uma sombra do que foi. Mas esse não é o único jogador do Arsenal a sofrer uma entrada brutal, porque a carreira de Aaron Ramsey quase terminou antes mesmo de começar. 27 de fevereiro de 2010. A tensão antes do jogo entre Stoke City e Arsenal era insana. Os treinadores de ambas as equipes haviam demonstrado o quanto se odiavam. Mas mesmo com tanta energia negativa no estádio, ninguém poderia ter previsto o que o desarme de Shawcross faria à perna de Ramsey.
Após uma avaliação completa da lesão, o meio-campista havia quebrado a perna. Mas a preocupação imediata era que Ramsey talvez nunca se recuperasse daquela grave lesão. Felizmente, ele se recuperou totalmente e jogou mais 7 temporadas no Arsenal. Mas os torcedores do Arsenal alegaram que era karma quando Shawcross sofreu uma lesão 9 anos depois. Mas na posição 11, um carrinho quase mandou um jogador para a prisão. Em 2006, o jogo entre Man City e Portsmouth foi ofuscado por um dos momentos mais loucos da história do futebol. Após o Portsmouth defender um escanteio com sucesso, Ben Thatcher e Mendes corriam em direção à bola solta. Mas assim que Thatcher se aproximou de Mendes, ele fez isso. Olhando a repetição, Thatcher o cotovelou de propósito como um lutador de UFC, mas surpreendentemente, ele só levou um cartão amarelo do árbitro. Para se ter uma ideia de quão brutal foi essa entrada, a polícia recebeu uma série de queixas sobre o incidente e teve que perguntar se Mendes queria apresentar queixa. Com isso, chegamos à lista dos 10 melhores. Daqui em diante são apenas as faltas mais brutais na história do futebol, começando com uma entrada que encerrou a carreira de um jogador. Quando o Manchester United enfrentou o Manchester City em 2001, tudo o que estava na mente de Roy Keane era vingança, porque 4 anos antes, Alfie Haaland o acusou de simular uma lesão. Mas Keane sabia que não podia deixar essa desfeita passar. Então, quando teve a chance, ele fez isso. Enquanto jazia com dor, Keane inclinou-se para Haaland e disse-lhe: "Toma essa", e saiu do campo. A entrada danificou gravemente o joelho de Haaland, e apesar de todos os seus esforços, ele retirou-se do futebol devido à lesão. O que me lembra da vez que David Luiz quase se aposentou por causa de uma lesão no joelho. Em 2016, Sérgio Agüero estava frustrado porque seu time do Man City estava perdendo em casa para o Chelsea. Então ele mostrou sua raiva fazendo isso. 2. Anos depois do incidente, David Luiz disse que estava jogando futebol com dor no joelho e levou 2 anos para ele se recuperar completamente daquela entrada. Falando em lesões, eu só fico feliz que este jogador não tenha sofrido nada sério desse chute brutal que levou no rosto. Embora ele estivesse olhando para a bola durante todo o tempo, isso poderia ter sido muito pior para o seu adversário. Mas no número 7, uma lenda que perdeu a cabeça quando um garoto o insultou. Isso aconteceu na final da Copa Itália de 2010, entre Inter e Roma. A Inter estava vencendo o jogo e Mario Balotelli estava fazendo o seu melhor para segurar a bola. Infelizmente para ele, Totti se cansou de suas travessuras e fez isso. Pioggia più fitta, 42 minuti, 20 secondi. Balotelli contro 3, va giù, punizione. Sì, perché la squadra aveva il vantaggio. Totti insegue Balotelli, Balotelli va via, il pallo e arriva Quando questionado sobre o porquê de sua ação, Totti afirmou que Balotelli o havia insultado e aos torcedores da Roma, o que, para ser bem franco, é algo que Balotelli é perfeitamente capaz de fazer. Mas enquanto a atitude de Balotelli resultou na sua expulsão, a exibição de Neymar o deixou com o rosto completamente ensanguentado. No jogo das eliminatórias da Copa de 2018 entre Brasil e Bolívia, Neymar aterrorizou os bolivianos com dribles, fintas e habilidades. Mas sua exibição irritou os defensores bolivianos. Então, quando um deles se aproximou para alcançá-lo, ele fez isso. Que cotovelada violenta! Neymar precisou de tratamento por vários minutos, só para estancar o sangramento. A razão para ele fazer isso? Neymar estava sendo desrespeitoso. E falando em desrespeito, José Mourinho beliscou outro cara por causa de uma entrada brutal. Durante a rivalidade Mourinho-Guardiola do início dos anos 2010, o El Clássico estava no seu auge. Os jogadores se odiavam e cada partida estava uma entrada boba de uma briga generalizada. Então, quando Marcelo ceifou Fabregas assim, não foi surpresa o que se seguiu.
Mesmo com todo o caos, Mourinho ainda arranjou tempo para fazer isso. A uno, o se pregunta a uno. Mirá, e depois chega Mourinho. Eu sei que não devia rir, mas isto é engraçado. Mas não há nada para sorrir quando um goleiro precisa de cirurgia facial. Num jogo do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Vasco da Gama pensaram que tinham marcado um gol, mas o árbitro anulou-o devido a uma colisão com o goleiro. Intenção nem maldade do Leandro Castanho, porque ele não está nem percebendo que o goleiro está tão próximo dele, mas ele atinge com a sola o rosto do goleiro que está ali agachado, né? A gente não espera que o rosto do goleiro esteja... Depois que o árbitro foi chamado para rever o incidente no VAR, ficou óbvio que não era uma colisão comum. Caramba, não consigo olhar para aquilo de novo. E com isso, chegamos às 3 faltas mais brutais da história do futebol. E para o número 3, voltamos ao ano de 2006, num jogo entre a Juventus e o Inter. Durante a partida, Zlatan Ibrahimovic ficou gravemente lesionado após uma falta brutal de Materazzi. Com Zlatan, incapaz de andar depois, ele sabia que a batalha ainda estava longe de ter um fim. 4 anos mais tarde, a dupla se reencontrou, mas desta vez era o Derby de Milão. Zlatan recebeu a atenção redobrada dos defensores da Inter e até ganhou um pênalti após uma falta cometida por Materazzi. Assim, quando os dois jogadores tentaram disputar uma bola no segundo tempo, Zlatan fez isto. Caramba, ele o atingiu com um golpe de taekwondo. Mandou Materazzi direto para o hospital. Quando lhe perguntaram por que fez aquilo, Zlatan simplesmente disse: "Eu esperei por este momento por 4 anos. É por isso." Mas, em segundo lugar, uma falta brutal quase tirou a vida de um goleiro. Isso aconteceu em uma partida entre o Rangers e o Slavia Praga. Apenas 6 minutos depois de entrar como substituto, o atacante do Rangers, Kemar Roofe, fez isso. Good weight on that, goalkeeper commits. And Roofe has fouled the goalkeeper, who's taken a heavy knock there. Kemar Roofe saying he didn't see where the goalkeeper was coming. Red card! Straight red card for Kemar Roofe. Meu Deus do céu, aquilo fica pior a cada vez que revemos. O guarda-redes sofreu um corte enorme na testa, fraturou o crânio e usou uma máscara durante semanas. Mas a nossa escolha número 1 é uma das demonstrações de raiva mais loucas num campo de futebol, de todos os tempos. A 21 de abril de 2009, o Real Madrid entrou em campo contra o Getafe, sabendo que só a vitória manteria suas esperanças. No entanto, o jogo não correu como planeado e o Madrid perdia por 2-1, com 10 minutos para o fim. Mas depois de Guti marcar um livre aos 86 minutos para salvar o empate, Casqueiro, ao ganhar um pênalti, acendeu todos os fusíveis no cérebro de Pepe. Casqueiro on the chance to score. He's brought that for a kick. Pepe has lost the plot here. What was doing there? Eu entendo que você esteja frustrado por uma simulação, mas caramba, não precisava agredir outros jogadores. So, you appeal, and if they get something out of it, great. Plus, back in the play. Surpreendentemente, Casqueiro falhou o pênalti e o Madrid acabou vencendo o jogo 3-2. Pepe, por outro lado, recebeu uma suspensão de 10 jogos e alegou que estava deprimido e devastado após o incidente. Não que alguém tenha acreditado nele. Stop it. Ainda assim, estas podem ter sido as faltas mais numerosas da história, mas aposto que não sabes da vez em que o Messi quase partiu o pescoço e o terrível acidente do Ronaldo. Quase tirou a própria vida. Clique no próximo vídeo para saber mais.